Sejam bem-vindos ao primeiro ciclo de conversas online Cidadania Informada, Comunidade Ativa. O meu nome é Ricardo Cataluna e esta é uma iniciativa conjunta da Pastoral do Ensino Superior de Beja e do Europe Direct Baixo Alentejo e que conta com o atual como Media Partner, a quem desde já agradecemos. Este ciclo de conversas pretende ser uma forma de estimular o debate sobre temas da atualidade, procurando promover a cidadania ativa e informada. Damos então início a esta iniciativa com a presença de dois excelentes convidados, que passo desde já a apresentar. São eles Rita Fortunato Batista, assessora de imprensa da representação da Comissão Europeia em Portugal, e José Magalhães, ex-deputado da Assembleia da República. Com a moderação de Justina Engana, do Atual, o nosso painel debruçar-se-á sobre o tema Desinformação e Direitos Humanos na Era Digital em Portugal e na Europa. Saúdo todos aqueles que nos estão a acompanhar e informo que teremos um período de perguntas e respostas, sendo que poderão colocar as vossas questões na caixa de comentário dos posts. Sendo assim, e sem mais demoras, passo a palavra ao Justino. Justino, faça favor. Olá, viva então a todos, muito boa tarde. É um prazer sempre responder aos convites do Centro Europe Direct do Baixo Alentejo e feliz coincidência de abordarmos neste dia, 3 de maio, no dia em que se comemora o Dia da Liberdade de Imprensa, uma questão tão atual na ordem do dia e termos o privilégio de contar com dois excelentes participantes, quer o José Magalhães, quer a Rita Fortunato Batista. É-nos lançado o desafio, este feliz desafio, criado aqui pela Pastoral do Ensino Superior da Diocese de Beja e pelo Centro de Informação Europe Direct do Baixo Alentejo, para refletirmos aqui um pouco sobre esta questão da cidadania digital, dos direitos de cidadania na era digital e, à boleia disso, naturalmente, uma preocupação de todos e que nos últimos tempos tem ficado bem mais vincada esta questão da informação e da desinformação. Vamos começar com o José Magalhães. O José Magalhães não precisa de muitas apresentações, é um dos rostos mais marcantes dos últimos anos no Parlamento, na Assembleia da República. Ele foi eleito deputado pela primeira vez em 1983, deixou há bem pouco tempo de ser deputado, teve algumas ausências do Parlamento para desempenhar outras funções, nomeadamente funções ao nível do governo, mas habituámos-nos a ver no Parlamento alguém que afincadamente colocou muito cedo, mesmo muito cedo, esta questão do direito digital e a questão relacionada com a cidadania digital. Ele é autor e foi a sua última empreitada no Parlamento, ou coautor daquilo que é a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital e parecia-me por bem que pedíssemos ao José Magalhães que de uma forma sucinta nos explicasse porque é que sentiu necessidade de criar este documento, que virou lei, que é um decreto-lei que está em vigor, e que documento é este, que decreto-lei é este que o Parlamento português aprovou e que o Presidente da República promulgou. Boa tarde, José Magalhães. Pedia-lhe que ligasse o micro, por favor. Muito boa tarde, obrigado por este convite e deixem-me também eu saúde a ideia, quem teve a ideia de realizar este debate. Estes debates são necessários e por mim eu faria muitos mais e julgo que o Estado e a sociedade têm o dever de cooperar para realizarem na prática e não apenas na letra da lei a cidadania digital. Porque é que me apareceu, ou nos apareceu, a ideia de fazer uma lei, não é um decreto-lei, os decretos-leis são da competência do Governo, o que nós fizemos foi uma lei material, aprovada aliás, sem nenhum voto contra,
Só um dos artigos da lei é que veio mais tarde a gerar uma polémica que levou o Presidente da República a suscitar a fiscalização sucessiva abstrata junto do Tribunal Constitucional, que infelizmente, por um erro do legislador, não tem prazo para este tipo de fiscalizações. Portanto, decide quando quer, como quer, etc. Já tem na gaveta, neste momento, uma série de pedidos de fiscalização de constitucionalidade sucessiva abstrata e, em relação a nenhum deles, podemos vaticinar quando é que haverá verdito. No caso concreto da Carta, a Carta tem cerca de uma dezena de artigos, tem mais do que isso, tem 22 artigos, e é uma espécie de roteiro das obrigações do Estado na criação de condições para que haja cidadãos com direitos no mundo digital, visa sublinhar que quando a gente fala do mundo digital não estamos a falar apenas dos negócios do Elon Musk, do Bill Gates e do Zuckerberg, etc. E dos nossos Zuckerbergs, também os temos, não é? Os carteiros mediáticos que existem em Portugal e que têm expressão na World Wide Web, até podem ver os seus sites atacados e demolidos e utilizados por hackers, como recentemente aconteceu, mas, portanto, essas entidades que vivem no mundo digital oferecem ou põem à disposição dos cidadãos muitas ferramentas. Por exemplo, não deixa de ser absolutamente fantástico que eu esteja num pequenino café da Rua de França, no Porto, ao pé da Casa da Música, a participar através do Wi-Fi do café nesta discussão. E segundos atrás estava num cartório notarial a celebrar um contrato de promessa. Portanto, coisas que outrora seriam completamente inimagináveis, não é? São hoje perfeitamente banais e possíveis graças a estas ferramentas. Quanto é que me estão a cobrar pela utilização do Wi-Fi? Zero. Quanto é que me estão a cobrar pela utilização da ferramenta Zoom? Zero. Quanto é que me estão a cobrar pela utilização do iPad? Já o paguei de uma só vez e, portanto, está mais do que amortizado, etc, etc. Mas a verdade é que quem hoje ler o jornal público passa pequena publicidade, que é, enfim, benemérita e gratuita, nas páginas 30 e 31, encontra um longo artigo do Vítor Ferreira com o título "Os ultra-ricos tomaram conta das nossas redes", que constitui um exemplo dos equívocos que podem gerar-se em torno do novo mundo digital. É óbvio que as redes são apenas uma pequena parcela do mundo digital. Há muito mais coisas no mundo digital do que as chamadas redes sociais. Não é? A verdade é que muitas das coisas que há no mundo digital permitiram-me a mim, quando o meu filho esteve a trabalhar em Londres e a minha família esteve nessa parte em Windsor, permitiam-nos ter jantares coletivos utilizando o FaceTime, em que, no fundo, cada um de nós estava no seu lugar na mesa, uns em Windsor, outros em Campo de Ourique, conversando como se estivéssemos todos ali, e os miúdos habituaram-se àquilo e perguntavam ao José o que é que está a acontecer. Ou seja, há ferramentas cuja utilização era impensável. Quando eu escrevi o roteiro prático da internet em 1995, abril, perguntaram-me se eu estava doido, sendo eu professor de Direito Constitucional, e não pertencendo, portanto, nem ao Instituto Superior Técnico, nem a nenhuma escola dessas tecnologias, perguntavam-me que raio é que eu sabia para estar a escrever um manual ou um livro sobre esse tema. E eu expliquei que sabia muito pouco, mas tinha tido bons professores e que sabia fazer uma coisa, basicamente, que tinha aprendido nos anos anteriores. Sabia alguma coisa de agente próprio, sabia alguma coisa de comunicação e sabia alguma coisa de como falar ao cidadão comum de coisas de razoável complexidade, não sendo necessário explicar-lhes o que é o TCP/IP, porque é que os protocolos permitem às redes falarem entre si,
como é que nasceu o TCP/IP, o que é que motivou os seus criadores, etc. etc. Ou seja, também não fiz um manual sobre proteção de dados pessoais, numa ótica defensiva. Aí vêm os agressores que nos vão roubar os dados. Eu tinha passado anos a ensinar o artigo 35 da Constituição, que é todo ele constituído numa ótica defensiva, não é? Pioneiro, o artigo. Num tempo em que em Portugal não havia computadores. Essa é a grande ironia do artigo 35 da Constituição. Nasceu em 75, 76, 76, a entrada em vigor, num tempo em que só havia mainframes. E em que praticamente só o Ministério da Justiça é que tinha os computadores onde eram processados os elementos informativos para os registros dos cidadãos, e havia um projeto de Marcelo Caetano de criação de um número nacional único, que nunca foi para a frente e que a Constituição, aliás, proibiu. Teve cuidado de proibir. O resto eram registros com que se calculavam os salários das pessoas que estavam na guerra colonial, em cartões perfurados de mainframes da IBM, etc, etc. Portanto, aquele artigo é da avant-garde mesmo, não é? Porque não havia microinformática. Aquilo que o Bill Gates depois pôs em cima da mesa dos cidadãos, como sendo o seu projeto pessoal e o seu projeto de fortuna, um computador em cima de cada mesa, não era sequer imaginável nessa altura. Portanto, nós temos uma Constituição, desse ponto de vista, extremamente defensiva. Esta lei procura complementar a Constituição numa ótica expansiva e ativa, enumerando direitos, com grande destaque, obviamente, para o direito à literacia digital, o direito a que haja wireless em locais públicos, em bibliotecas, em praças públicas, etc, etc, wireless gratuito, não é? Em que haja tarifa social da internet, para as famílias com mais necessidades poderem ter acesso à internet nas suas casas em condições que se aproximam mais daquelas que têm acesso a outros, e a preocupação pela consagração do direito à criptografia, isto é, às comunicações privadas devidamente protegidas, para não serem invadidas, o direito a ter o testamento digital, ou seja, uma panóplia muito considerável de direitos, e também o combate à desinformação. Eu digamos que hoje, se eu tivesse que ajudar a reescrever a lei, é uma lei que, evidentemente, nessa parte, o artigo 6º, não define, consagra um direito de queixa à ERC em situações de desinformação, direito esse que já existe, ao abrigo do artigo 5º do Estatuto da ERC, mas se vocês me repararem, ninguém se queixa à ERC ao abrigo do artigo 5º do Estatuto em vigor. E que se aplica, ou sei lá, ou se vocês têm um site, estou a ver, se aparecer alguma coisa de polémico, ou não sei o quê, pode haver uma queixa à ERC. Se o Diário de Notícias, o Público, qualquer outro órgão de comunicação social publicar alguma coisa que mereça contestação, eu, como cidadão, posso fazer uma queixa à ERC. Ninguém o faz. Ninguém o faz por uma razão muito simples, porque a ERC está numa crise de prestígio absolutamente preocupante e terrível, e as pessoas não apostam naquilo em que não acreditam. E, portanto, não perdem tempo. Os portugueses nisso são bastante despachados. Se uma coisa não presta e não serve, e está em estado de coma, não recorrem a ela. E só pedem que não chateie e que se mantenha num piedoso silêncio. E esta está no fim do mandato, portanto espero que os próximos titulares, com exceção do Mário Mesquita, que é uma pessoa competente e que conhece de cabo a rabo tudo o que é relevante em matéria mediática, não é? Mas espero que os próximos titulares sejam a manter-se a entidade que está prevista na Constituição, deem outro brilho à entidade. Gostava, por último, de chamar a atenção para o seguinte:
Este artigo que eu referi, não por acaso, vem a propósito da aquisição do Twitter pelo Elon Musk. É um artigo especulativo que compila opiniões, aliás, de uma maneira bastante diversificada, com destaque para professores da Universidade do Minho, portanto sai de Lisboa, o que é bom, e portanto colhe, de Lisboa só está o Gustavo Cardoso, mas o Gustavo está em toda a parte, portanto também está aqui, e está no Observatório do Obercom, no Observatório da Comunicação Social, colhe pontos de vista extremamente pessimistas e, na minha opinião, estranhamente avessos à questão mais importante que está em cima da mesa neste momento, como se ela não acontecesse. É por isso que o artigo acaba de maneira pessimista. O artigo acaba assim: vamos ter crescentemente pessoas pouco informadas que fazem más escolhas e isso faz más democracias. Eu gostava de dizer que discordo profundamente de cada palavra desta frase. Primeiro porque ela ignora por completo os esforços que os poderes políticos dos vários Estados estão a fazer no sentido de conseguir o resultado contrário. Isto é, no sentido de transformar estas ferramentas em armas da democracia e não em ferramentas antidemocráticas. Em segundo lugar, ignoram por completo a carta, nem falam disso, é como se não existisse. Muito boa noite, boa tarde, até logo. Em terceiro lugar, e sobretudo, ignoram a verdadeira tempestade legislativa que vem aí, através da aprovação pelos órgãos da União do Open Markets Act, portanto o regulamento sobre os mercados abertos, e o Digital Services Act, que vai substituir a velha diretiva sobre comércio eletrónico do ano 2000. Aliás, basta dizer isto para percebermos qual é o problema da Europa, não é? Da nossa Europa. Ou seja, o facto da nossa Europa, no ano 2022, ainda se reger por uma diretiva do ano 2000 em matéria de comércio eletrónico, que não é comércio eletrónico só, foi a forma envergonhada e tímida através da qual se disse que é possível deitar abaixo sites que, por exemplo, contenham e difundam pornografia infantil, portanto, atentados digitais contra os direitos das crianças, violações dos direitos de autor, por exemplo, o que é um problema de grande importância, comércio ilícito eletrónico, vigarizes aos consumidores, etc, etc. Portanto, é um diploma de enorme importância que vai ser ampliado em muitas outras áreas, incluindo o controle dos algoritmos utilizados pelas plataformas, e vai impor às plataformas que atuam nos nossos territórios regras que protegem os utilizadores. Ou seja, nós, utilizadores, não somos escravos do Mark Zuckerberg ou do Elon Musk. É óbvio que para utilizarmos o Twitter temos que assinar os Terms of Service, portanto as condições de serviço, e podemos ser excluídos, banidos. Sabemos todos que o presidente Trump foi banido do Twitter e a seguir tentou fundar uma rede que não funcionou, que é um fiasco. O que quer dizer que é um mundo onde não basta ter dinheiro, ou ser bilionário, alguma coisa do género, para ter sucesso. Mas é um mundo que tem que ter regras e a União Europeia está a procurar estabelecer essas regras. Portanto, a carta é um sinal de fumo, uma bandeira, dizendo: acordai, lembrai-vos, há aqui uma questão regulatória. Eu estou a fazer uma tese de doutoramento sobre, é a parte que me resta, é fazer a dissertação, em que o tema é precisamente os desafios regulatórios das redes de nova geração, designadamente o metaverse, que não apenas o Mark Zuckerberg, mas outros,
estão a procurar lançar como grandes novidades e como novo campo para comunicação, ganhar dinheiro, estabelecer contacto com pessoas, etc, 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 etc. Portanto, não vejo razão para pessimismo, vejo razão para armar os cidadãos e para lhes conferir direitos que eles exerçam. Última observação, uma das coisas mais importantes da Carta chama-se Ação Popular Digital. Houve gente que parou no artigo 6º. Paciência, é a vida. Era muito excitante e até houve malta que disse que aquilo era a reinstauração da censura, etc, 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 etc. Portanto, para pessoas assim, aquilo que a Comissão Europeia está a fazer é um atentado enorme e o combate feroz contra o putinismo é um atentado contra a liberdade de expressão. Pai, devíamos estar todos a dar pela rua a distribuir o Russia Today, etc, etc. Não contem comigo para isso, e a maior parte das pessoas, obviamente, não é? Mas consagramos a ação popular digital. O que é a ação popular digital? A Constituição consagra o direito à ação popular, não é? Mas a lei, esta, consagra o direito à ação popular digital. É o direito de ir aos tribunais para combater violações de direitos humanos no mundo digital. Ou seja, isso não exige advogados, isso não exige pagamento de custas, isso tem um regime privilegiado e só precisa de ser aplicado. E aqui me calo, porque eu próprio ainda não dei o exemplo fazendo aplicar isso, pisando os calos a alguns violadores de direitos digitais que andam por aí em Portugal a calcorrear os tablados. Mas hei de fazê-lo porque criei uma coisa chamada Circulatura da Net, onde publico observações sobre o mundo digital e um dia destes interponho uma ação ao abrigo da Ação Popular Digital e sou otimista por isso. Obrigado, José Magalhães, por esta primeira intervenção. Na sua primeira intervenção foi muito, como fez questão de referir, otimista em relação a uma série de questões que levantou. Provavelmente ainda voltamos a falar com o José Magalhães para ver o reverso desse otimismo e o reverso dessa medalha. A Rita Fortunato Batista está connosco, tem aqui uma limitação de tempo, ela vai ter que se ausentar às 17h30, vamos ter tempo seguramente ainda para falarmos um bocadinho de Rita. A Rita, penso que conhecem, é assessora de imprensa da Comissão Europeia em Portugal, é uma jovem com uma vasta experiência profissional, não apenas na Comissão Europeia, tem um currículo invejável de trabalho junto de várias entidades, nomeadamente como voluntária, é uma rapariga que já viveu em 15 países, tem quase tantas legislaturas como o José Magalhães tem no Parlamento. Rita, a Comissão Europeia tem tido nestes últimos anos feito um esforço no sentido principalmente de combater aquilo que é a desinformação. Vivemos hoje tempos muito agitados. O José Magalhães referia há pouco a questão do encerramento de sites. Assistimos também recentemente à proibição ao encerramento de sites como o Russian Today e um outro site que é o Sputnik. Não, penso que era assim. É, o Sputnik. Sputnik. Rita, era expectável que a Comissão Europeia decretasse o encerramento de órgãos de comunicação nos dias que correm? Antes de mais, muito boa tarde e obrigado pelo convite. É uma honra, mas também é muito difícil falar depois do José Magalhães, portanto, meteram-me aqui numa posição um bocadinho incómoda. Mas obrigada pelo convite, é uma grande honra, um grande prazer estar aqui. A pergunta é um bocadinho ouvir a pergunta de volta, que não era expectável estarmos neste contexto, não é? Portanto, as coisas também às vezes, aquilo que acontece, e José Magalhães estava-nos a dizer que a União Europeia às vezes é um bocadinho mais lenta do que nós gostaríamos, nomeadamente nestes temas,
Ainda há pouco tempo, eu era relativamente nova na Comissão Europeia e levámos com uma grande crise em cima por causa do artigo 11, depois é o artigo 7 e o artigo 13, ali houve vários números de artigos, em que tivemos uma avalanche de youtubers, outras pessoas também, a dizer que a Comissão Europeia queria acabar com a internet, não é? E se calhar, e agora vemos que aquilo que se estava a propor, não só, obviamente, sempre preparados para debater, e por isso às vezes é que se demora um bocadinho mais tempo, e de melhorar, e de ouvir aquilo que pode não estar a ser visto, bem visto, mas muitas das coisas que eram criticadas nessa avalanche de youtubers são, na verdade, agora tidas quase como básicas, não é? Ou quase como nós também temos. Felizmente fizemos esse caminho por boas razões, infelizmente também fizemos esse caminho e demos esses saltos por más situações que nos aconteceram. Não só a situação de guerra que vivemos agora, e que vemos famílias completamente divididas porque as pessoas de um dos lados acreditam em determinadas coisas que são-lhes ditas via propaganda e, portanto, não acreditam que o seu filho, que o seu irmão está realmente na situação que está na Ucrânia, porque levam com muita desinformação há muito tempo. Mas também tivemos a pandemia que nos permitiu, por um lado, dar alguns saltos digitais, mas também chamou a atenção para muitos dos perigos e riscos que nós tínhamos neste digital. E quando nós falamos eu acho que uma das coisas que eu queria sublinhar é que tudo aquilo que se está a pôr em cima da mesa, já muitas destas coisas, muitos destes, até que já foram faladas aqui, e que foi aprovado agora em trílogo, nestes nomes estranhos que a União Europeia tem há muito pouco tempo, e, portanto, a proposta do regulamento finalmente teve acordo, e agora continua o seu caminho, não é? Esse caminho foi feito e esses saltos foram dados porque também o contexto nos obrigou, nos chamou a atenção de que realmente as coisas tinham que avançar. O sublinhar de todas estas coisas que estão a fazer deste regulamento agora que passou, aquilo que se quer, que a Comissão Europeia sempre disse, foi que aquilo que é ilegal offline, ou como os meus sobrinhos jovens diriam, IRL, in real life, não é? O que é ilegal offline tem que ser ilegal online, e não é ainda em muitos casos. E, portanto, se nós conseguimos dar esse passo e tornar realmente, porque obviamente ninguém quer terminar com a internet, pelo contrário, uma das duas grandes prioridades da União Europeia é a transição digital, não é? Portanto, que acreditamos que tem que ser dado e que tem que dar, e que dá muito mais oportunidades, que conseguimos dar saltos de inovação, portanto, mas temos que o fazer de forma segura. E nem sempre, e ainda não é claro, em muitos casos, como o fazer, não é? Eu também tendo a ser otimista como o José Magalhães, embora às vezes nós damos-nos conta de tantos casos que começamos a duvidar se podemos ser tão otimistas. Há realmente uma das questões que eu até queria lançar às pessoas que nos ouvem, porque isto é para ser um diálogo, é a questão entre... Nós temos muita informação agora e vivemos muito nestas nossas vidas digitais, ou pelo menos nós que estamos aqui, temos essa oportunidade. A minha questão é, será que com esta tanta informação, e nós sabemos que cada ano quadriplica-se, multiplica 50 vezes mais a informação que foi criada e partilhada no ano anterior, portanto são saltos brutais de informação, seja ela de que tipo for, e aí é que depois entramos nos filtros que às vezes deixamos de ter. Será que ter acesso a esta informação toda nos mantém mais informados? E essa é uma grande questão que eu acho que temos. Outra questão, que é o grande debate de tudo isto, e é aqui que entra também o vosso título bem atual e bem incisivo, que é Direitos Humanos na Arena Digital. E agora acho que não é uma questão da Comissão Europeia, nem da União Europeia, é uma questão dos europeus. Nós, europeus, felizmente, a grande sociedade que nós queremos abraçar e que queremos construir, baseia-se essencialmente na equidade, na solidariedade, nos direitos humanos, na defesa dos direitos humanos. E isso preocupa-nos no nosso geral, no nosso DNA como europeus. Ao contrário, depois, de muitos outros blocos, não é? E, portanto,
Mas esse é o grande dilema de tudo isto, não é? Porque se por um lado, e depois entramos na questão do controle, não é? Da questão da censura, onde é que é a linha? Dos princípios mais importantes da União Europeia é a liberdade de expressão, para além da liberdade de imprensa, não é? Mas a liberdade de expressão de cada um de nós como cidadão. E depois, onde é que fica a linha entre desinformação, opinião, sátira, porque as pessoas podem dizer, mas eu já estava a brincar, mas será que estava só a brincar? E depois começamos, obviamente, agora, já com muitos estudos e, felizmente, muito trabalho feito, e começamos a ter alguns conceitos um bocadinho mais trabalhados, mas na prática, no operacional do dia-a-dia, nós, como cidadãos utilizadores do digital, às vezes é difícil saber onde é que está a linha. E o não saber onde está a linha não nos permite ter filtros. E ao não nos permitir ter filtros, torna-nos mais vulneráveis. Resumindo, aqui só para terminar, 4 coisas que são muito importantes no trabalho que a Comissão Europeia, a União Europeia no seu geral, na verdade, e em conjunto com os parlamentos nacionais, com as autoridades nacionais, no seu geral, estamos a fazer 4 grandes pontos. Um deles é a maior responsabilização e a participação do setor privado. Portanto, já não é aceitável, felizmente, ouvirmos um Facebook, ou um YouTube, ou um Twitter, ou um TikTok, ou todos os outros que eu já não conheço, que são novos, dizer, mas eu não tenho responsabilidade do que está a passar na minha rede, eu apenas meto aqui a rede e depois as pessoas usam como querem. Isso já não é aceitável. Felizmente já chegámos a esse ponto em que há esta responsabilização e vai haver essa responsabilização também legal. Nós começámos a criar esse caminho através do Código de Conduta, em que chamámos as empresas privadas e dissemos, atenção, isto tem que ser um trabalho conjunto, vocês também têm aqui alguma responsabilidade. Era voluntário, porque não havia um framework legal, mas começámos a ter esse coisa também, obviamente, pela força dos próprios cidadãos, começaram a perceber e a pressionar e a exigir. Isso é o primeiro pilar. Segundo pilar, isto não estou a dizer por ordem de importância, todos são importantes no conjunto. O segundo pilar é o pilar da medicina, do media literacy, da literacia mediática, de preparar, agora a palavra da moda, que é a resiliência dos cidadãos quando estão vulneráveis ou quando estão expostos a toda esta informação. E prepará-los e eles saberem o que é sátira, o que é desinformação, o que é opinião, o que é informação, porque às vezes nós lemos uma opinião e as pessoas levam aquilo como informação factual, quando apenas... E, portanto, às vezes nem temos que entrar no mundo da desinformação per si. Às vezes, simplesmente, em informação, não desinformação, já temos essa falta de filtro e essa falta de literacia, de como é que eu digiro toda esta informação e como é que isso depois me afeta nas minhas decisões, no meu percurso, naquilo que eu acredito, não é? O segundo pilar, portanto, é esta educação, esta pedagogia, mas também esta dar ferramentas às pessoas. E por isso tão importante, às vezes, determinadas plataformas permitirem avisar e as próprias pessoas poderem dizer que aquilo é a desinformação, e, portanto, haver aí uma própria participação dos utilizadores e estarem atentos e conscientes destes riscos. O terceiro ponto é um bocadinho o que eu diria, e aqui eu sou uma ex-jornalista, quer dizer, dizem que uma vez jornalista nunca se deixa de ser, não é? Mas não estou agora como jornalista, mas quer dizer, obviamente é o meu pilar, poderia eu dizer aqui, favorito, não é? Embora todos sejam igualmente importantes, que é realmente fortalecer o que eu chamo pessoalmente o contraponto, não é? O ponto do pluralismo, dos meios de comunicação social plurais, credíveis, de excelência, jornalismo de excelência, que realmente as pessoas possam dizer, no meio desta navegação toda, no meio destas ondas gigantes, eu tenho um barco, eu tenho uma fonte que é credível e eu vou lá confirmar se é ou não verdade. Para isso, obviamente, nós sabemos que o setor da comunicação social também está a passar por uma grande crise no mundo inteiro e, portanto, nós temos que também fazer um grande esforço como sociedade de apoiar financeiramente, mas também reconhecer e dar o seu devido lugar, porque às vezes nós misturamos tudo, nós como consumidores de informação, e isso também é importante fazer. E o quarto passo é um passo mais institucional, que é aquilo que nós já falamos, que é a questão de construir realmente um framework mais legal, que permita que depois haja realmente as linhas vermelhas e cinzentas sejam um bocadinho mais claras e quando há realmente um problema, possa haver então a ferramenta. José Magalhães há bocado dizia que já há esse direito e que nós não utilizamos, não é? Portanto, os direitos
também só existem realmente quando as pessoas os conseguem utilizar, mas eles precisam de existir primeiro. E, portanto, essa questão, essa criação também de regulação, que obviamente vem de uma aceitação da sociedade que são regras e que são aceitáveis. Portanto, isso também permite dizer que já chegámos a um bom porto nesse debate social também. Agora, só para terminar a dizer que isto é ainda um longo caminho. Cada vez mais temos mais informação, mais quantidade, mais velocidade e uma questão mais de pico, mais de superficialidade, não é? E temos que todos nos educar um bocadinho. É um mundo que vai continuar cá, felizmente, traz muitas vantagens, mas temos que realmente o tornar seguro e tornar também mais amigável e mais igualmente seguro, igualmente aplicável em termos de direitos humanos, exatamente como nós exigimos, ou pelo menos no mínimo como nós exigimos no IRL ou no offline. Obrigado, Rita. Eu gostaria de recordar que está disponível nas redes sociais onde é transmitido esta nossa conversa a possibilidade de colocar questões aos nossos convidados. O Ricardo está atento e quando houver alguma questão que queira introduzir, pode fazê-lo. Eu voltava à conversa com o José Magalhães. Na carta, nesta carta, na carta digital, é assumido de forma inequívoca a necessidade de combater os diversos tipos de desinformação. É um dos pontos importantes desta carta. Vivemos hoje tempos, acho que os tempos foram sempre iguais, mas naturalmente num tempo como este, em que vivemos uma guerra, a informação em tempos de guerra é uma arma poderosíssima e, portanto, há aquela célebre frase que numa guerra a verdade é sempre a primeira vítima. José Magalhães, como é que tem acompanhado esta questão da informação em tempos de guerra, nesta guerra do tempo dos smartphones e com outras ferramentas que não existiam, em guerras muito mais, embora recentes, não tão recentes? Bom, é uma situação extrema, onde são tomadas, portanto, medidas também extremas. Em primeiro lugar, é necessário não misturar tudo, não é? Ou seja, na Federação Russa não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, há uma autocracia. Ponto parágrafo, há uma lei penal que proíbe a utilização da expressão guerra e qualifica como crime a utilização dessa expressão e de outras similares. A palavra sagrada é Operação Militar Especial e quem não falar em Operação Militar Especial, seja quem for, sujeita-se a sanções que são aplicadas na prática. Aqui não estamos a falar de um direito lá no equivalente ao Diário da República da Federação Russa. Portanto, uma coisa é a nossa discussão em democracias liberais, como se costuma dizer, embora eu seja feroz opositor da ideia da expressão democracia iliberal. Acho que uma democracia iliberal não é democracia nenhuma, não é? Ou seja, o Código das Liberdades faz parte da democracia. Se não há um Código das Liberdades aceito e respeitado, não há democracia. Há uma outra coisa qualquer, há um regime onde, porventura, há órgãos eleitos, mas sem liberdade, e onde a legitimidade é afetada por isso. Mas voltando ao nosso tópico central, eu acho que a Rita Batista colocou ou chamou a atenção para aspectos para os quais em Portugal não há atenção nenhuma. A atuação da Comissão, sobretudo da Comissão, quando em 2018 a Comissão conseguiu negociar, antes já tinha conseguido negociar um Code of Practice sobre o abuso sexual de menores, com as principais plataformas. No ano de 2018 conseguiu que elas aprovassem, e depois outras aderiram, depois do núcleo inicial, um código de boas práticas e em 1 de dezembro desse ano aprovou um conjunto de deliberações
sobre o que os Estados-membros, o que a União e os Estados-membros deveriam fazer para combater os diversos tipos de desinformação, porque tem que se falar no plural obrigatoriamente. Nós, na carta, limitámos a transpor e a citar até ipsis literis esse instrumento da União. Não foi isso, eu francamente acho que pequei, mea culpa, que depois de tantos anos de Parlamento tinha a obrigação de ser um bocado mais hábil e ter mais jogo de cintura. Eu estava realmente a pedir o que aconteceu, porque fui de uma ingenuidade tocante, imaginando que bastava citar umas exposições da União para não acordar os tigres que lançaram, na verdade, uma enorme confusão, dizendo que estava ali a restauração da censura e tal, que não sabia absolutamente nada do que estava a ser feito pela União, que encaravam com desdém absoluto as iniciativas que estavam em curso, que não tinham uma vaga ideia, aliás, de quais eram as iniciativas em curso, que nunca tinham lido os Terms of Service do Facebook ou de outra qualquer rede social, e portanto, fui ali violentamente espancado depois daquilo ter passado no plenário, sem os tais votos contra, né? O que fez dos deputados um bando de parvos, porque foram enganados pelo Zé Magalhães, e só descobriram tardiamente, ou então estavam a dormir e devem ser penalizados por isso. Eu acho que não, acho que no primeiro momento fizeram bem. No segundo, assustados pelo António Barreto, pelo provedor do Leitor, o cronista do Público Barata Feio e outros similares, assustaram-se. E o próprio Presidente da República se assustou, depois de ter dito na Madeira que não via ali censura nenhuma, etc, etc. E ele, enfim, é professor de Direito Constitucional, tem a obrigação de saber disso. E não há nada, mas nada a censurar ali, porque aquilo que a lei prevê é que uma lei aprovada por 2/3 defina que poderes é que a ERC pode ter quando tenha uma queixa de cidadãos sobre um caso de desinformação. É uma hipótese puramente teórica, dado o estado miserável em que está a ERC. Teve um efeito negativo, porque desviou as atenções do que estava a fazer a Comissão. E o que é que estava a fazer a Comissão? O que a doutora Rita disse. Estava a fazer o que era preciso, ou seja, negociar os Codes of Practice para os tornar mais precisos, mais exigentes, garantir que as plataformas faziam o seu trabalho. Não é imaginável que o Estado português, por exemplo, recrute moderadores para examinarem o que circula nas redes sociais. Ai meu Deus, nesse caso, imediatamente haveria berros a dizer as coisas mais terríveis sobre uma pandemia de censura em Portugal e uma tentativa de asfixiar o jornalismo livre, etc. Portanto, a Comissão fez isso. A Comissão apresentou as iniciativas, fez o kick-off das iniciativas que já foram descritas e não vou repetir, e que vão agora, que se chegou a acordo, e portanto vão dar origem a uma mudança profunda do quadro normativo. Em terceiro lugar, criou hubs de combate à desinformação nos diversos Estados, financiou-os com bilhões de euros, e há um hub ibérico, portanto, com uma universidade portuguesa e a Universidade das Astúrias, em que está o Gustavo Cardoso, mas cuja vida prática não dá sinais nenhuns de intervenção positiva no combate à desinformação. E, no entanto, se a gente ler o catálogo que justifica o financiamento, e não são 10 cêntimos, são muitos milhões.
vemos que é a obrigação desses hubs caçar desinformadores e, no fundo, fazerem polígrafos ou qualquer coisa similar a sério, uma vez que grande parte do combate à desinformação que em Portugal se faz é ela própria desinformação. Isto é, diz, será que o Zé Magalhães é ladrão e tal, e depois de 10 minutos explica-se, não é ladrão. Obviamente o que fica é a palavra, o Zé Magalhães é ladrão, não é? É o que se tem andado a fazer em relação a muitas coisas relacionadas com a guerra contra os ucranianos e nesta matéria guerra é guerra e, portanto, a única solução é mobilizar as tropas. Isto é, dizer aos cidadãos que não estamos impotentes perante a desinformação da Federação Russa. A União Europeia tem um departamento específico para o combate à desinformação dependente do comissário Borrell, mas esse estava muito virado, tem estado e continua a estar virado para a desinformação daquelas fábricas de desinformação de São Petersburgo e companhia, etc., que são uma era pré-guerra. Agora já estamos numa fase mais grave do que essa, porque estando em guerra e havendo uma tendência para ela se agravar, a taxa de lixo e de intoxicação que circula por todos os meios vai subir, está a subir. Portanto, temos que encontrar novos meios de intervenção. Última observação. A internet una e indivisível acabou. Chama-se isso splinternet ou balcanização da internet, mas não se trata só de dizer não, os russos controlam em Cracóvia a internet. Não, é uma coisa muito mais grave do que essa. É o facto de a internet livre, assente do TCP/IP, em que através de VPN se pode aceder ao conteúdo da BBC ou através de outros meios aceder à informação livre, essa internet está a ser trucidada na Federação Russa e já existia a Grande Muralha na República Popular da China para, através dos seus vigilantes, impedir o acesso a informação considerada inadequada ou desconforme aos parâmetros da doutrina definida pelo líder supremo da nação. Na Coreia do Norte a mesma coisa. Portanto, o sonho dos fundadores, Vint Cerf, Berners-Lee e outros, de uma net livre, indivisível, universal, etc., está em parte comprometido, mas continua. E, portanto, o nosso dever nessa matéria, a União Europeia, é investir nas redes de nova geração, e a União tem projetos concretos de caráter científico para as redes de nova geração, investir nas redes quânticas, porque quando a gente fala de redes sociais, a certa altura estamos a falar de Dinky Toys, não é? Ou seja, quando o Zuckerberg agora anuncia que vai criar, já criou, aliás, um supercomputador capaz de gerir a intervenção no ciberespaço de 2,5 mil milhões de pessoas no metaverse, o que ele está a anunciar é, digamos, um novo patamar do mundo digital, no qual o desafio regulatório está inteiramente por equacionar. É por isso que eu estou a escrever sobre isso, porque a União, que chegou atrasada, bastante atrasada, ao Digital Services Act, em relação ao metaverse, nem entrou na matéria. E, no entanto, o metaverse não é uma ficção. Fiz há dias uma conferência no Gulbenkian sobre esse tema, e isso obrigou-me a recolher muitos dados que vou usar para efeitos académicos,
Mas impressiona-me, tenho que confessar isto, que em Portugal falar em metaverse seja mais ou menos tão chinês como era quando comecei a falar da internet em 1995. Que é as pessoas perguntam, mas o que é isso? Isso vai acabar com a liberdade de expressão? Um tipo responde, não, vai criar avatares que ampliam a liberdade de expressão. O que acontece é que pode aparecer um tipo que se intitula Rita Batista, que na realidade não é a Rita Batista, é um patifório qualquer, e que em nome dela e usurpando a identidade, diz uns desconchavos que depois fazem com que lhes batam à porta da verdadeira Rita pessoas a pedir responsabilidades. E o que é que vai acontecer aos grandes cartéis mediáticos nesse novo contexto? Eu diria que os que não se adaptarem morrem. Mas também a verdade é que já tivemos a presidência da República Portuguesa numa coisa chamada Second Life, que foi uma espécie de metaverse em primeira versão 2D. E hoje em dia já ninguém se lembra disso, foi o presidente Cavaco Silva, que lá e o meu amigo Vasconcelos, morreu, coitado, há tantos anos, que tiveram a ideia de lá meter uma representação da presidência da República. Se forem ao YouTube ainda lá encontram o vídeo 2D sobre essa matéria, e o Second Life passou, não pegou. Eu, por exemplo, nunca liguei muito ao Second Life, mas quando estive no Ministério da Justiça não deixei de me preocupar em meter lá uma entidade para resolução de litígios. Não foi certamente um dos meus êxitos no Ministério da Justiça. Aliás, tive bastantes fracassos. Portanto, há grandes desafios e estamos muito longe de ter as respostas correspondentes a um estado de guerra, que vai ser a sério, que está a ser a sério e vai ser a sério. Magalhães, obrigado. Eu, libertando a Rita, porque sei que o tempo dela está mesmo a chegar ao fim, colocava-te esta última questão, Rita. O José Magalhães alertava para esta questão, para esta preocupação que é, num pré-guerra tínhamos um combate à desinformação que em tempos de guerra se transfigurou por completo, potenciando a necessidade desse combate N de vezes. Correto, mas eu se calhar também, as tuas questões são sempre muito pouco curtas, não é? Dava para fazer todo um dia a falar. Mas eu tentando ser, sim, obviamente, ou seja, guerra, contexto de guerra, exige que todas as respostas sejam muito maiores em todos os aspectos, não é só na luta contra a desinformação, especificamente a desinformação, também porque está envolvido um dos países que tem uma máquina de propaganda e de desinformação que factualmente, reconhecidamente o faz, não é? Portanto, se calhar se fosse com outros países isto se colocaria na mesma, mas se colocaria de outra maneira. Sim, mas uma das coisas que eu acho que é mesmo muito importante, e se calhar terminava exatamente quase com este pedido para todos nós, refletirmos, mas também colocarmos isso, é que sim, temos que lutar contra a desinformação, mas lá está, sempre tendo em conta que também a luta contra a desinformação é para aumentarmos a nossa liberdade. E aí é que isso é que é de sublinhar. Portanto, eu acho que é por aí, não é fácil, não é? Não é branco e preto. E, portanto, e muitas vezes a máquina da desinformação é obviamente muito, muito inteligente, não é? E utiliza todas aquelas ferramentas, estamos aqui perante pessoas de comunicação e de marketing, não é? As letras garrafais, o chamar as imagens, os vídeos, as aproximações, o utilizar uma grande verdade e depois ali no fim tem uma pequena mentira e até passa... Portanto, todas essas ferramentas, não é? Que nós como profissionais, não a parte da mentira, mas a parte das cores, dos vídeos, das imagens, como profissionais de comunicação, nós sabemos que é isso que agarra as pessoas, a emoção, os gatinhos, não é? Que agora já são um bocadinho menos queridos, ou menos virais, mas há outras coisas virais, não é? E, portanto, isto para dizer que não é um caminho fácil e, por isso, sim, é tão importante este tipo de debates e, mais uma vez, congratular-vos pela iniciativa e obrigada pelo convite,
mas temos todos de nos refletir um bocadinho. Eu só vos lançávamos um último dado, que agora eu acho que pode estar um bocadinho desatualizado, mas num estudo da Comissão Europeia em 2018, 19, portanto, claramente já está desatualizado, mas não sei o quão desatualizado estará, e é um dado que me deixa sempre a refletir, que é 6 a 7, 6 e vírgula qualquer coisa, das partilhas feitas na internet são feitas sem sequer as pessoas lerem o que estão a partilhar. E eu acho que aqui é uma vulnerabilidade muito de todos nós, não é? Não é de uma instituição, é do consumidor, do cidadão, que na verdade entra um bocadinho nesta rapidez da partilha, nesta superficialidade da partilha, não é? Que é parte do ganha-pão do negócio das redes sociais, não é? E que ao partilhar nós próprios não somos um filtro àquilo que partilhamos com os nossos amigos. E muitas vezes estamos a passar, não digo se calhar nem sempre desinformação, mas se calhar coisas que nós próprios não concordamos e estamos nós a proporcionar essa viralidade. Portanto, são coisas às vezes muito práticas, muito concretas no nosso dia-a-dia. Há outras, obviamente, muito maiores e muito mais complexas. Isto tudo para dizer que é um tema complexo, não há soluções mágicas, como em quase nenhuma política pública de tema de interesse, não é? E por isso é que é tão interessante trabalhar na política pública, é o que ainda me apaixona também. Nem sempre, às vezes, muito desafiante, às vezes frustrante, mas é realmente isto, que é, não há soluções mágicas, nós temos que todos refletir e todos tomar consciência dos riscos, das desvantagens, das vantagens e tomar um caminho conjunto naquilo que achamos que é o melhor possível. Tal como a democracia, não há melhor, mas tem as suas imperfeições. E eu acho que é esse o caminho. E a desinformação, a luta contra a desinformação, é um caso muito paradigmático, e porque realmente também estamos num mundo que muda muito, muito rápido também. E aí, como um bocadinho citando o que foi dito pelo José Magalhães há pouco, também às vezes vamos um bocadinho à reação, não é? Quando na verdade temos que se calhar saltar, fazer um leap e dizer, ok, já tentar ver o futuro, mas às vezes não é muito fácil. Mas eu deixava esta reflexão da luta contra a desinformação é para aumentar a nossa liberdade. É aquilo que nós queremos frisar. E sim, estamos num contexto que nos dá, que é infeliz, muito infeliz, mas por outro lado também nos permite perceber o real risco deste problema. E portanto espero que também nos dê mais ímpeto para, não só como instituições, que já está a acontecer, estamos a responder e a regular muito rapidamente, mas também como cidadãos podemos realmente ter mais consciência e poder atuar mais rapidamente também, para que todos façamos parte destas soluções. E muito obrigada, eu infelizmente tenho mesmo que sair, tenho um próximo compromisso já muito, mas foi um verdadeiro prazer e obviamente estarei disponível para qualquer outro convite vindo. Obrigadíssimo, prazer partilhar painel com o José Magalhães. Obrigada a todos que nos estão a ver. Ricardo, Justino, um verdadeiro prazer. Muito, muito obrigada e um resto de boa tarde. Muito obrigado, Rita, pela tua participação nesta conversa. Eu devolvi a palavra ao Ricardo e se o Ricardo entender acrescentar alguma coisa, quer o Ricardo, quer a Maria do Sameiro, que são, no fundo, as principais entidades promotoras desta iniciativa, para irmos fechando esta nossa conversa, agora já só com o José Magalhães. Ricardo, a bola no teu lado. Obrigado, Justino. Eu agradeço mais uma vez então à Rita e ao José Magalhães a disponibilidade de estarem aqui connosco. Eu se calhar ia então colocar uma questão ao José Magalhães, a Maria depois também terá uma questão para colocar ao José Magalhães, a Maria do Sameiro, e faríamos então um remate final desta hora de debate que pareceu muito, muito interessante. Eu pergunto, nós no Eurodirect do Baixo Alentejo temos feito um trabalho muito exaustivo relativamente ao combate à desinformação e à promoção da literacia mediática, e nós moramos numa região que tem muito pouca população muito dispersa e muito envelhecida, que é uma população, ou seja, é uma população particularmente vulnerável, aquilo que temos notado, ao fenómeno da desinformação. Eu perguntava ao José Magalhães se ao nível dos direitos humanos digitais estão salvaguardados os direitos da população mais idosa, que será, em teoria, uma população que é mais vulnerável ao fenómeno da desinformação. Esta era a minha questão. José Magalhães, força. Colocamos depois a questão da... Não, a resposta é sim, mas os sims
neste domínio têm que ser devidamente densificados. Confesso francamente que estou preocupado. Em 2020, 24 de abril, o governo de então, portanto o anterior, aprovou um plano de transição digital. Esse plano de transição digital é uma resolução do Conselho de Ministros. E a resolução do Conselho de Ministros que define as tais políticas públicas que estão em sincronia com as definidas pela União Europeia. Portanto, é um passo positivo. Já houve momentos em que em Portugal não havia sincronia com as políticas públicas e já houve momentos em que a União não tinha políticas. Sei lá, no ano 94, quando era comissário da área das telecomunicações, como se chamava então, o comissário Bangaman, foi toda a gente para Corfu discutir aquilo que se chamava Sociedade de Informação, sem que na realidade muita gente soubesse de que é que se tratava, não é? Em Portugal, pouca gente sabia, havia 2.000 cientistas a utilizar a internet com uma largura de banda de 64 kbps, horrorizados quando viram um político como eu interessado em ter um endereço de e-mail, disse, ai meu Deus, agora lá se vai a nossa largura de banda, parece um maluco que quer utilizar esta história, sabe para quê, etc. E quando eu repliquei timidamente, também eu, coitado, era um cientista social, um cientista político, não é? Nossa, sabe perfeitamente que estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de gente do IST, pá, da engenharia, do UNEC, etc. Não estamos a falar de juristas e tal. Portanto, era um tempo em que a agenda europeia era do Neandertal. E em que se discutia até se não era melhor na Europa haver um Minitel à francesa. Como sabem, havia em Portugal um serviço chamado Videotext, que utilizava o mesmo protocolo do Minitel, o chamado X25, mas em França era um êxito, porque o Giscard d'Estaing tinha metido em cada casa um Minitel, um aparelhómetro, não é? Mas em Portugal houve um gênio qualquer que disse, não, se quiserem meter os aparelhómetros têm que pagar outra assinatura e pagar o aparelhómetro. Obviamente os portugueses não foram muito sensíveis a isso, não houve gente a comprar o aparelhómetro e também não havia conteúdos nenhuns para no aparelhómetro, quer dizer, no aparelhómetro francês pelo menos sempre havia as mensagens sexy, chamada Messagerie Rose, um precursor do Tinder, e marcavam-se uns encontros fosquinhas através do Minitel Rose, etc, etc. Voltemos às pessoas idosas. O plano de transição aprovado em 2020 é longo, é complexo e exige medidas práticas para se chegar à tal população mais vulnerável, por questões desde logo relacionadas com alfabetização. Quer dizer, gente a certa altura estamos em grande voo a falar do metaverse e do Second Life e não sei o quê, e temos uma pessoa para que precisa de ajuda para renovar o cartão de cidadão ou entregar a declaração de IRS e não sabe utilizar as ferramentas. Portanto, o nosso ensino tem que ser eminentemente prático e não podemos despejar um compêndio com o Digital Services Act em cima dos alentejanos. Coitados, não fizeram mal a ninguém para serem torturados com a versão portuguesa do DSA, não é? Portanto, é necessário ter planos concretos. Por isso é que eu também sou adepto da regionalização digital. Só para lançar mais uma acha para a fogueira, ou seja, acho que as CCDRs são precursoras de alguma coisa que é útil e necessária. Fui sempre e sou um defensor das CCDRs. Elas têm um papel no apoio à imprensa regional, aliás, por iniciativa do ministro que foi Asmador, do PSD, que lhes confiou a tarefa de repartir os dinheirinhos para o apoio à imprensa local e prestar contas disso. Portanto, quando eu quero saber quanto dinheirinho é que foi gasto no apoio à imprensa regional alentejana, vou ao site da CCDR e lá está, tudo.
A folha, não sei, vejo, aliás, descubro rapidamente que a maior parte são folhas paroquiais. Ok, muito bem, não tenho nada contra isso. Quer dizer, cada qual tem as suas convicções e a transparência obriga a que saibamos o que está a ser apoiado. As CCDRs estão a fazer isso de maneira diferente no Norte, no Centro, no Sul, etc. E há regiões autónomas que têm organização própria, como sabemos. Tudo isto para dizer que devemos ser altamente exigentes e não ficar pelas ideias gerais, ou não, necessidade de uma infoliteracia das pessoas de mais de 65, etc, etc. Não. A política pública está definida numa resolução, tem que ser cumprida pelo atual governo. O atual governo, por decisão do primeiro-ministro, resolveu extinguir o Departamento da Transição Digital e fundir a transição digital, a que chama agora digitalização, com modernização administrativa. E está tudo sob responsabilidade do Secretário de Estado de Campo Largo, que está dependente diretamente do Primeiro-Ministro. Bom, ok, muitíssimo bem, é uma solução, eu não iria para ela, mas foi adotada. Mas agora que trabalhem no sentido de chegar ao concreto, e o concreto abrange os idosos. Magalhães, obrigado. Maria de Sameiro, a sua questão, para irmos fechando esta nossa conversa. A minha questão vai também no sentido do concreto, não é? Das pessoas comuns, não apenas dos idosos, mas também a começar pelos jovens, porque existem efetivamente políticas públicas a procurar promover literacia mediática, literacia da informação, não é? Se nós olharmos àquilo que é uma das vertentes da ação da rede de bibliotecas escolares, se olharmos ao que está definido no perfil do estudante à saída da escolaridade obrigatória, vemos que é suposto que essas competências tenham sido desenvolvidas durante esse percurso. Mas depois também se confrontados que a escola pública continua a não conseguir combater aquilo que são assimetrias sociais, económicas, culturais de todos os que a frequentam e temos a felicidade de ter uma escola universal, não é? Com 12 anos de escolaridade obrigatória, e é no sentido do ponto de vista do cidadão comum, como é que isto faz para conseguirmos ter o maior número possível de pessoas capazes desta cidadania ativa e informada. Neste contexto, nós temos aqui as claras da complexidade que envolve, não é? Magalhães, quero... Não posso estar mais de acordo com a preocupação e depois com o desenvolvimento. E só tenho a aditar o seguinte. Quando esta saga começou, não tínhamos nada, corríamos o risco em 1994, 95, de perdermos o comboio da Revolução Digital. Como tínhamos perdido o comboio da Revolução Industrial. Não é? Portugal perdeu comboios uns atrás dos outros, perdeu o da Revolução Industrial de maneira inquestionável. Não perdeu o da Revolução Digital, porque se conjugaram muitas situações. Uma viragem política radical, um primeiro-ministro sensível a essa matéria, o António Guterres, e um ministro da Ciência e Tecnologia, que foi uma lufada de ar fresco, e de quem tenho umas saudades inenarráveis, José Mariano Dago, que tinha vindo do CERN, sabia perfeitamente do que é que estava a falar, reunimos na quinta da Panhalonga especialistas de todos os setores para construir o livro verde da Sociedade de Informação. Houve uma equipa de missão encarregada de o escrever e de o produzir e depois de apresentar o draft que foi publicado em 1996 e depois começámos a aplicar o livro verde. E o livro verde não era um livro de merceeiros. O livro verde começava precisamente com o que é que o digital pode trazer à democracia. Pode trazer abertura, pode trazer transparência, pode trazer novas ferramentas de educação, pode trazer uma mudança radical na maneira de aprender ao longo da vida. Tudo isso está no livro, pode ser lido, está na internet, e eu cada vez que eu leio
Só tenho pena... e de facto em 2001, quando o Primeiro-Ministro se demitiu e o Governo foi ao fundo, eu era Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e o Mariano Gago tinha conseguido que o Pedro Veiga ligasse todas as escolas do ensino básico e secundário à internet. Depois o Diogo Vasconcelos ligou em banda mais larga. No governo seguinte não houve alteração de orientação no primeiro governo Durão Barroso nessa matéria, mas houve penúria de investimento. E depois veio a ideia miserável da tanga, a tal que obrigou a cortar os milhões que estavam previstos para a formação dos professores em matéria digital, era a ministra a doutora Manuel Ferreira Leite, porque não podíamos. E a seguir não podíamos, e depois não podíamos, e depois não podíamos, e depois não havia meios para comprar computadores, e depois os computadores que havia estavam na biblioteca, e depois não havia, obviamente, dinheiro para laptops, etc, etc. Ora, historicamente, pela primeira vez, o PRR acaba com a conversa sobre o não há meios. Agora, a conversa é, somos capazes. Na última legislatura não fomos capazes de comprar computadores e tínhamos, no entanto, milhares de euros para os comprar. Foi um momento horrível, havia uma procura enorme, foi uma complicação, os processos de concurso são trabalhosos, mas a verdade é que, em vez dos computadorzinhos estarem nas mãos dos meninos, e aliás dos professores, não estiveram a horas certas. E quando isso acontece, as coisas correm mal. O outro domínio onde as coisas correm mal é quando nós, em vez de sermos capazes de pôr ministérios-chave a digitalizar, etc, etc, não somos capazes. Obviamente fomos capazes de fazer uma coisa absolutamente prodigiosa, que é criar um canal de educação sem repetir o exemplo traumático da telescola. E os professores, surpreendentemente para muitos, foram capazes de entrar nesse regime, e a RTP adaptou-se, etc, etc. Portanto, precisamos de subir de escalão e, última observação, enfrentar o maior perigo. O maior perigo é, para mim, é este. É que a net é infinita nas suas tentações. Ou seja, eu tanto posso estar a gastar este tempo neste debate, como a perder tempo de mil maneiras, algumas delas bastante sedutoras, até no futuro metaverse, discutindo ou fazendo, eu não sou gamer, ou seja, eu não faço jogos através da internet. Um grande amigo meu que morreu desgraçadamente agora, o Fernando Rocha Andrade, e que foi meu colega no Ministério da Administração Interna, colega do governo, tentou seduzir-me para jogar o World of Warcraft. E eu disse, olha Fernando, não, nem pensar, porque no dia em que eu entrar no World of Warcraft, nunca mais saio. E portanto gastarei horas que devia estar a gastar com um trabalho puro e duro, por vezes chato e enfadonho, ou pelo menos duro de roer. Eu estarei algures numa nuvem a jogar aos guerreiros e a matar e a morrer, etc, etc. Portanto, não vou fazer isso. Mas há muita gente que faz. No Japão, os famosos otakus, que são tipos que vivem solitariamente e que não saem do quarto, têm medo do mundo, comem sushi de olhos no computador, inadaptados, são um problema social terrível. E, portanto, nós temos que seduzir os alunos, os jovens, para utilizações diversificadas. Não estou a dizer nunca jogues, nem te relaciones, não namores, por amor de Deus. A net serve para múltiplos usos, não é? Portanto, temos que fazer a tal educação, no sentido pleno da palavra, não é? Para podermos utilizar o manancial de recursos absolutamente formidável que ela nos pode dar, se nós soubermos interrogá-la, estudá-la, usá-la
reter o conhecimento, discutir, etc, etc. Se fizermos tudo isso, seremos alguma coisa de melhor. Se não fizermos, seremos como um macaco que joga e come bananas. Obrigado, José Magalhães. Ricardo, devolvo-te a palavra para encerrares esta nossa conversa. Muito obrigado, Justino. Muito obrigado ao José Magalhães pela sua presença. Foi um gosto. Acho que foi uma conversa muito, muito rica. Reitero novamente o agradecimento também à Rita Fortunato Batista, ao Justino, também aos elementos da Pastoral de Ensino Superior de Beja que nos estão aqui a acompanhar. Foi um gosto muito grande. Eu recordo que no próximo dia 17 de maio teremos então a segunda conversa deste primeiro ciclo de conversas online de Cidadania Informática e Comunidade Ativa e terá como pano de fundo o tema Comunicação Social e o Espaço Mediático como conhecemos o mundo. Os convidados serão o professor Nobre Correia e o diretor do Sete Margens, António Marujo. A todos, mais uma vez, muito obrigado. Contamos convosco no dia 17 e saudações para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.